E aí pessoal, boa noite. Então, como informado ontem, vamos fazer uma live agora às 7 para falar, entre outras coisas, né? Porque eu acredito que não vai demorar tanto tempo assim para falar brevemente sobre o documentário que eu vi ontem, lá no Netflix, O Dilema das Redes, e depois a gente parte para dúvidas gerais por aqui. Só vou dar um minutinho para as pessoas entrarem. Vê se tá aparecendo o título aí, amor. Quando você entra na live, que não fica aparecendo aqui pra mim. A Lu perguntando se vai ficar gravada. Vai. Possivelmente, né? De vez em quando dá uns problemas aí. Já tentei deixar lives gravadas e não consegui. Mas se tudo der certo, vai ficar assim. Então, já estamos aí com 1000 pessoas online. Primeira coisa, né, gente? Como eu disse, essa primeira parte da live é para falar sobre o dilema das redes sociais, que é esse documentário, esse filme que está ali no Netflix, está sendo indicado pelo algoritmo, entre os top 10, né, para ser visto. Então, quem não viu, acho interessante que não assista essa parte, porque afinal de contas vai ter um pouco de spoiler, né? Já que eu farei alguns comentários. Então, só dando tempo das pessoas que não virem saírem, né, aqui da live. Ok, então vamos lá. Nesse filme, eles pegaram uma série de pessoas que já trabalharam em algumas das maiores empresas de tecnologia atuais, né? Quais são essas grandes empresas? Facebook, o Google, o Twitter, né? Basicamente redes sociais, para falar sobre a parte negativa, né? O que está acontecendo lá, colocando como, até o título, o Dilema das Redes vem disso, de que tem coisas positivas, mas há um dilema, porque haveria toda uma parte negativa que eles tentam chamar nossa atenção no filme e que, desde o começo do filme, quando começou, eu falei, eles vão chegar nesse ponto, deve ser reformulado através de uma série de regulamentações. E eles começam o documentário dando pontos de vista bem interessantes, né? Eles falam, por exemplo, sobre a questão de que redes são viciantes, até brincam, né, que as únicas duas indústrias que chamam seus usuários, seus clientes de usuários é a indústria de drogas e a de redes sociais. Falam da questão das crianças e concordo com esse ponto de vista, né, porque a rede social já é um negócio muito novo, já tem consequências muitas vezes, a gente pode falar nocivas para adultos, eles ficam mais ansiosos. Há pouco tempo o Instagram tirou aquela questão das curtidas alegando esse tipo de coisa. Então, para crianças, logicamente, o efeito, eu acho que ele pode ser maior, né? Afinal, elas estão numa fase de formação ainda. E aí começam as críticas de uso de dados de uma maneira que eu julgo cientificista e não científica de fato, né? Porque eles pegam e mostram que desde 2010 o número de suicídios tem aumentado. E eles falam, tá vendo? O número de suicídios está aumentando. Isso é culpa das redes sociais. E é o primeiro problema que eu vejo, porque correlação não é causalidade. Todo dia o galo canta e o sol nasce. Quer dizer que no dia que o galo não cantar, o sol não vai nascer. Eu posso pegar correlações, tem um site que faz isso, traça correlações espúrias. E você vai ver lá que tem uma correlação entre os países com maior número de prêmios Nobel e consumo de chocolate. Ou seja, o Ministério da Educação no Brasil tem que adotar uma política de chocolate na merenda escolar para que a gente consiga ter melhores notas e alguns prêmios Nobel. Não, não é isso, né? Eu sou capaz de traçar um gráfico mostrando como a diminuição do número de piratas no Caribe tem levado ao aumento de temperaturas. Mas é só uma correlação vazia. Então, correlação não é causalidade. O número de suicídios pode estar aumentando por causa de rede social? Pode. Mas também pode estar aumentando porque as pessoas estão tomando menos sol, fazendo menos exercício, se alimentando mal, ou porque os Vingadores fizeram mais filmes desde 2010. Simplesmente não há como saber. Mas foi um argumento onde eles entraram. E depois disso começou a questão política do documentário. E eles descambaram por um lado político com vários argumentos, né? E aí começaram a apresentar os pontos ruins das redes sociais, mostrando uma necessidade de uma maior observação do governo, de um maior controle. Aí colocaram, por exemplo, o caso de que hoje há mais pessoas acreditando que a Terra é plana do que há muito tempo atrás, né? Praticamente as pessoas deixaram de acreditar nesse tipo de coisa, né? Era já tomado como uma verdade óbvia que a Terra é redonda. Eu era militar, pô, fazia cálculo de tiro de artilharia. Se eu não colocasse na conta a curvatura da Terra, o tiro cairia no local errado. Amigos meus tinham curso de caçador, de sniper. Dependendo do alcance, né?
até onde estava o alvo, se não colocasse a curvatura da Terra, o tiro também cairia no local errado. Contudo, eles falaram, o YouTube está sugerindo vídeos às pessoas e está fazendo novamente com que os jovens acreditem que a Terra é plana. Tudo bem, tem gente acreditando nisso. Mas aí você está desconsiderando toda uma série de outras coisas interessantes que as redes sociais trouxeram. Então hoje tem muita gente que tem acesso à educação financeira, algo que nunca foi tratado em escola, por exemplo, ou no âmbito familiar, graças ao YouTube. E vamos considerar, de fato, tem pessoas que passaram a acreditar que a Terra é plana. O próprio Netflix fez um documentário. O Netflix tem um documentário sobre a Terra é plana, né? Mas é interessante isso, porque em nenhum momento falam mal do Netflix lá. Por mais que tenham pessoas que fiquem 6 horas por dia vendo séries, né? Mas não falam mal. Mas aí eu fiquei pensando, tá, as pessoas estão vendo o YouTube e tem gente acreditando que a Terra é plana. Mas no que isso afeta a minha vida, pô? No que uma crença dessas, que na bucha é uma crença inofensiva, vai fazer mal pra mim? Nada. Muito pior é a crença no socialismo e não estão proibindo as pessoas de lerem o Capital do Marx, se bem que é um número reduzido de pessoas que lê, porque é muito grande, são 3 volumes, é muita coisa, uma linguagem complicada, porque envolve economia, o pessoal lê mais o Manifesto Comunista, mas é uma crença muito pior, porque esse cara, depois que ele lê aquilo, acredita que pode pegar parte do que eu tenho, né? Ou que eu devo alguma coisa a ele, que ele pode pegar parte da minha propriedade. Agora, se você acredita que a Terra é plana ou não tô nem aí, pô. Né? Eu acho uma idiotice, porque ela é redonda. Mas, se a pessoa quiser acreditar nisso, sem nenhum tipo de problema. E aí eles falam, usando depois dessa questão da Terra plana, eles entram na questão das fake news. E falam que hoje, simplesmente, a gente não consegue saber mais o que é verdade ou o que é mentira. Aí ele não é um protagonista, mas ele é um dos principais, deve estar por trás até da criação do documentário, que é um cara que trabalhou no Google, né? E ele falou que ele mesmo é viciado no e-mail dele. Ele falou, olha, é uma coisa muito viciante, eu mandei uma carta pro pessoal do Google, foi parar no Larry Page, que foi um dos criadores, e não fizeram nada, né? Até olhei assim e falei, poxa, viciado no e-mail, né? Uma coisa meio... Tá, aí se eu sou viciado no e-mail, eu quero mudar o e-mail para todo mundo, sendo que o problema é meu. Mas ok, ele tinha esse problema, e ele disse, nós não sabemos mais o que é verdade. Então, por conta disso, nós estamos fritos, né? Por não sabermos mais. Daí eu pensei na era anterior à internet, porque muita gente fala a internet favorece a proliferação de fake news. E isso acaba acontecendo porque ela favorece a proliferação da divulgação de informações. E nem tudo que será divulgado será verdadeiro. Mas antes, quando você não tinha essa descentralização da produção de informações, o que acontecia? Você tinha alguns poucos canais oficiais, como por exemplo os da televisão, pouquíssimos, né? Sendo que um deles detinha a maior parte da audiência e a responsabilidade por divulgar informação era daquele canal. Só que isso não quer dizer que não havia informação falsa, é simplesmente que a gente não sabia, porque só havia uma fonte de informação. Hoje, como há redes sociais, você tem fontes descentralizadas de informação, que muitas vezes estão falando, narrando o mesmo evento com visões opostas. Eu lembro que há um tempo atrás, isso é uma matéria, se eu não me engano foi algum país da Europa, lá do norte da Europa, onde as armas elas têm um acesso restrito, e aí alguém pegou uma espada para fazer um atentado numa escola e foi morto, né, por um segurança que estava armado. Aí tinha um veículo de informação falando sobre esse fato, né, que tentaram um atentado com uma espada em uma escola, a chamada era essa, e tinha um outro falando que uma pessoa morre em um atentado vítima de arma de fogo no mesmo local, sendo que a arma de fogo foi usada para salvar a vida. Então o que muda são as visões ideológicas. Aí um povo fala que o outro é fake news, o outro fala que aquilo também é fake news, mas acontece que são diferentes versões daquela história. Uma delas pode ser falsa, né, produzida ali realmente para distorcer o que aconteceu, mas hoje nós temos como receber as duas fontes de informação e ver qual é falso ou não, através de pesquisa. Nem todos vão pesquisar, alguns vão pegar aquilo e tomar como verdadeiro. Só que reparem que antigamente a gente nem tinha essa opção. Nós não tínhamos. Simplesmente não existiam fake news porque você não sabia se aquilo era verdadeiro ou falso, você simplesmente confiava, afinal era o único veículo mandando aquilo para você. Hoje isso mudou, para desespero desses veículos antigamente que tinham toda uma audiência que está sendo perdida agora. Lógico que eu não vou saber quem patrocinou aquele tipo de documentário, mas com certeza canais de televisão, jornais, todo esse pessoal que está perdendo audiência para as redes sociais, para as pessoas debatendo esses assuntos, ou simplesmente para algum jornalista que saiu desses veículos e carregou a audiência dele
com ele, porque as pessoas confiam naquela pessoa, né? Todos esses veículos, eles se interessariam em patrocinar um tipo de documentário que no final vai chegar à seguinte conclusão: precisamos que alguém regule as redes sociais, precisamos que alguém nos diga o que é verdade e o que é falso, precisamos que alguém tome essas decisões por nós. Eu recebi alguns comentários falando, poxa, Bruno, mas eu concordei com o documentário quando ele fala das crianças, é nocivo. E eu concordo, é nocivo. Mas é você como pai que tem a responsabilidade de proteger seu filho dessa informação. Não precisa esperar o governo fazer alguma coisa. Igual se fazia com a televisão. Quando eu era pequena, minha mãe falava, você pode ver televisão tanto por dia. Se fizer o seu dever de casa, senão você não vê. Então não era o governo que dava uma diretriz falando, você tem que fazer tal coisa ou não. Simplesmente ela fazia aquilo. E hoje com rede social deveria ser a mesma coisa. É viciante. Eles constroem isso aqui para ter o maior tipo de experiência possível. Então é negativo para certas pessoas? Sim. É negativo para todas? Não, para muita gente é positivo. A rede social foi uma maneira de se transformar, de ter contato com pessoas que passam para ela um monte de informações que ela nunca teria em outro local, de graça, né? Porque para comprar um livro, para comprar esse livro aqui, acho que foi uns R$40. Eu já falei desse livro aqui no Instagram e tem vídeo no YouTube e tá de graça. Simplesmente quem não quiser gastar dinheiro para ler o livro, lógico que não é a mesma experiência, não dá para comparar um livro com 600, né? 600 páginas com um vídeo de 20 minutos ou uma série de 30 stories sobre ele. Mas repara que é de graça enquanto lá não é. Né? E tem um ponto, e eles focam bastante nesse ponto. E até usaram o Brasil como exemplo, mostraram lá a questão da eleição do Bolsonaro. E eles falam que democracias estão caindo por conta das redes sociais. Usam o exemplo de Myanmar, onde parece que o pessoal só usa o Facebook, então meio que quem domina o Facebook domina a política no local. Eu acho engraçado ninguém falar da China, né? Que controla as redes sociais. Ou da Coreia do Norte, que também controla não só, nem sei se tem rede social lá, mas controla, por exemplo, a imprensa. Lá você só consegue informações de uma única fonte, o governo. Você pega a televisão, o governo faz o favor, porque se você tem muitas opções à sua frente, você fica com paralisia da decisão, você não sabe escolher, né? Que nem acessar uma corretora e ver lá, 100 opções de investimento, você não sabe o que fazer. Então o governo norte-coreano ele resolve esse problema para as pessoas, é só um canal de televisão, veiculando o que eles querem que seja veiculado. Você sabia que na Coreia do Norte, o canal estatal de televisão já falou que unicórnios são reais? Que eles acharam provas arqueológicas da existência de unicórnios? Quem vai falar o contrário? Se lá a única, né, entidade que pode divulgar informações ao governo, quem falará que eles estão errados? Então não tem fake news quando é só canais oficiais divulgando a informação. Não, vai ter. Inclusive se só o governo ou só agências com autorização do governo explícita para divulgar certo tipo de material, né, podem produzir informações, as informações tendem a ser distorcidas em prol dos objetivos dessas agências junto com o governo. E uma coisa, por exemplo, que eles falaram, democracias estão caindo, deram o exemplo do Brasil, né? De fato, o Bolsonaro foi eleito por causa de rede social. Porque ele nem tinha tempo na Globo. Simplesmente não tinha. A gente pode falar que ele foi o primeiro presidente blogueiro aí do mundo, né? Porque em 2016 o Trump foi eleito, mas já, pelo menos eu não sei como é que estava lá, mas aqui não era, o Instagram não era o que ele é hoje ainda, igual em 2018. Foi uma transformação muito rápida em cerca de 2 anos. Aí você pensa, quem de fato não gostou dessa informação? Principalmente os veículos de mídia centralizados, que muitas vezes recebiam dinheiro do governo. Aí simplesmente quando você tem essa descentralização da informação, você começa a matar esses caras. Aí dizem, a democracia está sob ataque, só porque não foi pro rumo que vocês esperavam que fosse? A democracia quando o que vocês gostam ganha, quando não é, então simplesmente não é democracia, já não está mais válido. Aí alguém falou aqui, a Tips Perry falou, blogueiro, na base da fake news. E não tem fake news de ambos os lados. Acabei de falar, hoje, né, você tem notícias de ambos os lados. O Haddad não falou em rede nacional que o Mourão era um torturador, o Mourão tinha 16 anos na época do governo militar. Tá torturando quem? E ele falou isso na Globo, né? Depois ele pediu desculpa, ele falou, não, deu uma informação errada ou simplesmente o assunto caiu por terra? Procure a gravação do Haddad falando que o Mourão era um torturador.
Imagina se só tivesse um veículo e não tivesse como pessoas darem repercussão em redes sociais mostrando, isso aqui tá falso. Porque eu não vi uma página do PT falando essa informação é falsa. Simplesmente eu não vi. Ou veículos, né? Tem aquelas agências de fast check. Algumas vão mostrar o que de fato ela julga, outras estão capturadas por pautas ideológicas também. Por isso que essa descentralização, quem mais está perdendo com isso, né? Vamos pensar, antes da descentralização provocada pela internet, aqui no Brasil nós tínhamos correntes que pareciam contrárias, mas no final queriam a mesma coisa. Hoje a gente tem um braço, e eu não falo isso do governo, nas palavras até do Salim Matar, o pessoal liberal no governo cabe dentro de uma Kombi. E 2 já foram embora, né? Então mais gente pode estar indo embora. Mas hoje nas redes sociais, você tem um grupo cada vez mais significativo, em termos gerais ainda é pequeno, mas tende a crescer, de liberais. Que são pessoas que querem uma limitação, e os mais radicais, aquele pessoal do anarcocapitalismo, que é a inexistência do Estado. Então antes, quando você não tinha essa descentralização de informação, e só poucos veículos de informação davam as notícias, né, e com um aval estatal, ninguém ia poder falar esse tipo de coisa. Hoje em rede social, isso acontece. Só que muita gente chama esse pessoal de extremamente radical. Então tem movimentos nas redes sociais, tem um famoso que é aquele Stop Hate for Profit, né? Ou seja, pare de odiar pelo lucro. O pessoal fica cobrando Zuckerberg para ser mais ativo aqui no bloqueio de informações em redes sociais. Vamos imaginar, esse pessoal está vendo esse documentário, isso vai ser replicado, vão falar desse dilema das redes sociais, vão cobrar realmente que eles façam um maior filtro das informações a serem colocadas. Ontem eu fiz uma resposta de uma daquelas caixinhas no Stories, né? Perguntaram sobre a questão da Magazine Luiza, esse novo programa de trainees deles, e aí eu coloquei minha opinião ali. E, na minha opinião, não tinha falado nada demais, gente. De várias vezes, assim, pra ver, será que eu tô faltando respeito com alguém, né? Na minha opinião, não estava. Coloquei. Logo depois o Instagram foi e removeu. E aí, várias pessoas que leram falaram, não entendi por que o Instagram removeu. Eu simplesmente falei, é uma rede social, ela é privada, né? Então eles podem decidir se eu estou agindo contra os termos da rede, que eu aceitei voluntariamente quando eu decidi criar o meu perfil aqui. Ninguém botou uma arma na cabeça e falou, vai criar um perfil no Instagram, Bruno. Não foi. Eles tiraram. Só que você entende que nada impede que eu possa pegar essa mesma informação e postar no Twitter, que é outra rede social, ou no YouTube, ou mandar numa lista do Telegram, porque afinal elas têm normas diferentes, né? Agora imagina se esse pessoal que é a favor de pare de odiar por conta do lucro, né? E o que é discurso de ódio? Tudo que vai contra o discurso deles. O que está a favor do discurso deles nunca é ódio, é um discurso de amor. Né? O que vai contra, ou que eles interpretam que vai contra, porque a interpretação também não é forte hoje em dia. Fiz um texto há pouco tempo, a maior parte do pessoal interpretou de uma maneira contrária ao que eu queria falar. A maior parte não, mas algumas pessoas, né? Tem até um ditado que fala que o que falta no mundo não é amor, a interpretação de texto. Aí vamos supor que interpretem no caminho errado. Se fosse uma agência centralizadora de todas as redes, simplesmente eu não tenho onde me manifestar. Como são redes descentralizadas, pelo menos se uma impede aquilo, eu sei que nas outras eu tenho alguma chance de conseguir publicar aquele material. Agora imagina se realmente o que eles querem fazer, que é mais coerção e mais regulação estatal, fosse para frente. Teve uma hora, gente, que teve uma moça que ela deu o seguinte recado lá, né? Que esse mecanismo das redes, e o que eles falam, que eles criticam muito, essa questão do uso dos dados dos usuários para vender para os anunciantes. E por isso que ela é gratuita. Você não paga nada porque estão usando seus dados, vendem para os anunciantes veem que eu tenho um certo perfil e vão mostrar anúncios, por exemplo, de corretoras, de bancos, é o que mais aparece para mim aqui no Instagram. Quando eu estava com a hernia de disco, apareceu anúncio de travesseiro com a hernia de disco. E, na boa, eu não vejo nenhum problema nisso. Vem um monte de anúncio de corretora. Eu tenho conta em diversas corretoras. Eu gosto de testar as plataformas, né? Vem anúncio de travesseiro com hernia de disco. Eu estava precisando, de fato, de um travesseiro para quem tinha hernia de disco na época. Não cheguei a comprar, mas era interessante ver o anúncio. Então não tenho problema nenhum com isso, mas eles criticam esse tipo de coisa. E ela falou que esse mecanismo das redes sociais, esses algoritmos que conhecem cada vez melhor o nosso comportamento, eles vão contra a democracia, porque afinal a democracia nos Estados Unidos tomou um rumo que muitas pessoas não queriam, que foi na última eleição a chegada do Trump ao poder, no lugar da Hillary Clinton.
e ia contra a nossa liberdade. E ela falou que isso deveria ser proibido. Então, na opinião dela, para garantir a nossa liberdade, precisaria de uma série de proibições. Mas o mais interessante, e eu devia ter filmado isso no Stories ontem, mas eu não filmei, é que, em seguida, ela fala que isso não é radical, porque nós já proibimos os mercados de trabalho escravo e de tráfico de órgãos. Eu pensei, nossa, então ela está comparando redes sociais, onde há 2.000 pessoas aqui me assistindo de maneira voluntária, porque criaram suas contas de maneira voluntária, e eu também criei minha conta de maneira voluntária. Então ela está comparando essa rede que funciona de forma voluntária com um mercado onde as pessoas, né, de maneira coercitiva, são transformadas em escravos. Ou em outro mercado onde vão arrancar o seu órgão também contra a sua vontade para ser vendido. Então olha o nível de comparação. É mais ou menos como no outro dia eu falei de maconha e o pessoal comparou com estupro, não era? Eu nem lembro como é que as pessoas fizeram, mas teve alguma pessoa que fez esse link. Ah, então se você é a favor da maconha, então relacionando com estupro. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, olha o que essa mulher tá falando. E o mais interessante, gente, é que muitas pessoas ficam impactadas com aquilo e falam, nossa, precisamos de fato de mais governo regulando as redes sociais, porque afinal de contas, né, é um mecanismo que ele pode definir, né, o destino de um país, dependendo do que seja feito. Então imagina, se é uma coisa muito poderosa, dá na mão do governo. Imagina o governo utilizando isso por uma agenda oculta, que a maior parte das pessoas não sabe o que vai ser feito. Todo governo ele queria fazer o que a China fez. Regular a internet, controlar e deixar na mão ali do Partido Comunista Chinês. Ou o que a Coreia do Norte fez, né? Veja que feito social na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, o Kim Jong-un é eleito com 100% dos votos. Pensa num cara amado pelo povo, assim, sabe? Que as pessoas gostam mesmo. Você pensou em Kim Jong-un. 100% dos votos, sem abstenções. Todo mundo votou. Todo mundo votou. Ninguém ficou resfriado. Que feito, dia. Né? Se tivesse Facebook, lá teríamos discórdia. Aí isso não teria acontecido. Eles falam... Antes de falar da polarização, você quer falar alguma coisa? Porque a Malu ficou muito revoltada quando viu na verdade, o documentário ontem. Eu estou um pouco revoltada com alguns dos comentários. Na verdade, algumas pessoas, né? Porque o povo tende a politizar tudo. Mas esse negócio é politizado, gente. É politizado de fato. Nitidamente os democratas que fizeram esse documentário. Mas algumas pessoas falam assim, vocês estão falando mal do documentário porque vocês trabalham com mídia social. E aí, vale dizer, e eu até falei isso pra uma pessoa no direct, que o fato da gente ser pequeno, e hoje em dia o Bruno é até grande, mas o fato da gente ser pequeno e falar contra as coisas principais, né, o que... A gente não reproduz o que as pessoas gostariam, né, o que o sistema gostaria que a gente reproduzisse. Por o fato de eu falar de comida de verdade, ninguém tá vendendo comida de verdade, entende? É difícil você vender comida de verdade quando não dá pra embalar a comida. E eu estou falando justamente pra você não consumir coisas embaladas. Então o que acontece com a gente? A gente é escondido, né, do algoritmo. Na verdade, o algoritmo não privilegia nós. E aí a pessoa fala, você tá falando isso só porque vocês trabalham com internet. Não, a gente é a favor da liberdade. Esse é o ponto principal. Eles estão querendo cercear a minha capacidade de decidir o que é bom pra mim e o que não é. Esse é o ponto. Eu concordo que crianças deveriam ser, né... vigiadas, que a internet não deveria ser livre para as crianças, adolescentes. Mas quem impõe isso? Mas quem deveria impor isso são os pais. Esse é o trabalho de criação. Não é o governo que tem que decidir quem vai, o que a criança vai decidir, vai assistir ou não. Então essa é a questão que eu queria dizer. Não é porque a gente é influenciador, produtor de conteúdo, que a gente está falando mal do documentário. Não, eu até acredito que tem várias coisas ali que podem ser aproveitadas. O começo do documentário, eu até falei pra o funcionamento do algoritmo é interessante. Pra vocês entenderem. Fizeram uma exageradinha ali deram uma no teatro. Porque, principalmente, eles não falam das coisas boas, né? O quanto de conhecimento que a gente recebe, que a gente consegue literalmente selecionar e decidir o que vai consumir na internet, e é tudo praticamente. Você consegue aprender absolutamente tudo que você quiser na internet. Isso eles não botam luz nessa Você coisa. só aprende que a Terra é plana. Eles só falam lá que o algoritmo é feito para viciar.
E é. O algoritmo é feito para as pessoas quererem mais likes. E é. Se você não sabia disso, assista, porque você precisa saber disso para você talvez estar ciente e se defender de alguma forma. E tem mais também. O Instagram, o Google, as coisas querem te vender. Tudo quer vender para você. Tudo. E se você não sabia disso, você está errado, porque você também deveria saber se vender e você também está à venda. Então, é toda uma questão que é só você ser adulto e ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Mais uma vez as pessoas deixando essa geração frágil, porque quer defender ela de tudo e escolher tudo por ela. Não, gente, adultos erram, quebram a cara, fazem merda, cai, fica em depressão, procura um médico, vai e resolve. Isso é ser adulto, não é? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O que eles falaram. Encerrou? O que eles falaram ali, teve uma hora que ele falou que a gente tem que saber o que é concordar com o que é verdade, né? Meio que transferindo. Também usa algoritmo, inclusive ele decide o que você que vai mostrar pra você. O Netflix bota o algoritmo dele para que fique o máximo de tempo possível assistindo as coisas, né? A métrica de quanto tempo você está assistindo é importante para eles. Mas o que eu ia falar é o seguinte, antes de entrar na parte da polarização... O que eu tava falando aqui, amor? Não sei, eu falei um monte de coisa. Eu ia entrar em algum assunto aqui que a Malu acabou... Ela foi falar de novo e me fugiu aqui. Você estava falando da polarização? Eu ia entrar na questão da polarização, mas antes eu ia falar alguma coisa. Bom, vou ver se eu vou lembrar aqui durante. Mas quanto à questão da polarização, eles botaram como se fosse alguma coisa extremamente negativa. Aqui no Brasil, se você for pensar, a polarização é extremamente negativa para quem? Para a centro-esquerda, que ficou no poder durante um tempão. O PSDB, muita gente via como se fosse um partido de direita, sendo que nunca foi, sempre foi um partido de centro, mais tendencioso para a esquerda, né? Partido Social Democrata Brasileiro. E agora, com informação descentralizada, quem que perdeu com isso? O PT ainda é o PT. Próxima eleição vai vir forte também, igual veio nessa última. O PSDB está morrendo. Porque as pessoas que acharam que aquilo era, né, mais alinhado, era a única opção que elas tinham para estar alinhadas com o que elas queriam, agora viram que não, que há outras opções. Então, ele fala da polarização como se fosse uma coisa extremamente negativa. E, na minha opinião, é algo extremamente negativo. Agora, é algo que veio para ficar. As pessoas vão estar discutindo cada vez mais essa questão de política. Porque agora elas têm acesso a opiniões políticas diferentes. E que muitas vezes são totalmente uma contra a outra. Pô. Então, isso veio para ficar. Agora eles falam, isso está gerando uma série de discursos de ódio, né? Então precisamos que alguém veja isso e tire esses discursos de ódio de lá. Tá, quem vai ser esse alguém? Porque essa pessoa, ela vai ver um discurso, se for alinhado com o que ela pensa, provavelmente ela vai deixar passar, se for contrário, ela vai lá e tira. Então você começa a calar essas pessoas. Imagina se passa algum tipo de regulação federal. Simplesmente você acaba com a liberdade de expressão das pessoas. E meio que no documentário eles falam que qual é a solução para eles? Primeira coisa, né, mais regulamentação, e nisso provavelmente haveria algo assim. Mais taxação sobre essas redes. Teve um cara que falou, deviam taxar, por exemplo, a questão dos dados, né, da obtenção dos dados. Só que sempre que você tenta... Eu, por exemplo, sou um fã da questão da concorrência, né? Meu conteúdo foi removido do Instagram. Há outras redes sociais para as quais eu posso ir. Mas agora vamos pensar que eles estão criando uma série de regulamentações. E a rede social tem que funcionar toda bonitinha dentro daqueles parâmetros. E criam mais taxação, criam uma série de obrigações. Eles estão elevando a régua de maneira que para que você crie um outro negócio parecido com esses, fique cada vez mais complicado. Então a gente até pensa que esse excesso de regulação é ruim para as redes sociais, não para as que já existem. Não para as que já existem. Igual com banco, a mesma coisa. O tanto de regulamentação que a gente tem aqui no Brasil, você acha que é ruim para um Itaú, para o Santander, né, para o Bradesco? Por que a gente é vítima de 6 grandes bancos? Por que o crédito bancário é tão concentrado aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, na crise de 1929, 10 mil bancos quebraram. Quando que nós tivemos 10 mil bancos aqui? Nunca. Nunca tivemos 10 mil bancos. Por quê? Altamente regulado. Você não consegue abrir um banco facilmente. Precisa de muito capital, de um monte de especialistas. Então, simplesmente fica um grande público, 210 milhões de pessoas, para ser divididos por 6 empresas.
Telefonia, mesma coisa, era um monopólio, quebrou, virou um oligopólio. 5 empresas ali rachando todos os clientes. Vivo, TIM, Oi, Claro, né, Nextel, e é isso. Quanto mais regulação tem, menos liberdade você tem para empreender e criar outras soluções. Então, rede social é perfeita? Logicamente que não é perfeita, né? E lógico que essa questão de perfeição também vai variar de uma pessoa para outra, mas tem muito a melhorar, na minha opinião. E o que você faz para melhorar as redes sociais? Simplesmente você dá um voto a favor ou contra, utilizando o seu dinheiro. Se você acha que uma rede social é melhor do que a outra, você vai para outra, o cara vai ver, pô, tem algo de errado com o Instagram. Por que a gente está perdendo audiência para aquela outra rede social? Sei lá. O Twitter é mais livre quanto à questão de expressão, né? Então, por que estamos perdendo audiência para o Twitter? No Twitter eles deixam a pessoa falar de tal assunto com mais liberdade, e aqui a gente está cortando de cara porque fala que é discurso de ódio. Então, o próprio mercado vai definir a direção que as pessoas querem que as redes tomem. Esse é o ponto. E se você está insatisfeito com isso, né, quanto menos barreiras tiver para criar uma rede social, mais fácil ser criada. Lógico que é um negócio que é facinho de criar. Não é, porque existe um negócio chamado efeito de rede, né? Se eu criar uma rede social hoje, pouquíssima gente vai para lá. Mesmo que eu tenha capital para fazer isso, não é barato de fazer. Vamos supor que eu criasse. Ela vai ser muito menos atraente do que uma rede social como essa, porque simplesmente aqui a gente tem bilhões de pessoas. Durante a quarentena, já repeti esse dado várias vezes, mas para quem não viu, o Instagram bateu 800 milhões de pessoas vendo lives diariamente. Ou seja, todo dia, vendo live igual vocês estão vendo agora, tinha 800 milhões de pessoas. Como é que vai competir direito com um negócio desses, né? Mas se já competir hoje já é duro, imagina se colocam mais regulamentação, criam uma série de barreiras, começam a taxar mais as empresas, reduzem as margens dela. É um número cada vez menor de pessoas que vão para aquelas empresas. E só dando um exemplo, eu não uso o TikTok. Nunca usei. Não tenho nem no meu celular. Tenho minhas ressalvas com a China. Mas eu adoro o fato de que ele exista. Porque se ele vem e começa a capturar audiência, o Instagram já vê, caramba, estávamos baixando o alcance das pessoas na nossa plataforma. Porque eles querem que eu pague anúncio patrocinado, né? Pô, mas agora chegou aquela outra rede social chinesa. Vamos dar uma segurada aqui, senão daqui a pouco o pessoal vai para lá, porque lá a entrega está muito grande. Então eu gosto do fato que eles existam. Aí nos Estados Unidos já estão barrando o TikTok. Aí vão vender, né, o TikTok para... Agora quem está no páreo aí, a Oracle, vai comprar, mas eu gosto de concorrência, gente. Se para ter concorrência tem que ter menos regulação estatal, menos intervenção do governo, né, do Estado nessas empresas privadas. Então, rede social é perfeita? Não. A intervenção do governo vai torná-la melhor? Muito provavelmente não. Ela vai começar a atender os objetivos da própria máquina estatal. E eu sou liberal, eu sou a favor de menos Estado. Você acha que numa rede social controlada, mesmo que indiretamente pelo governo, eu teria mais ou menos espaço? Aquilo que eu falo seria mais ou menos ouvido? Sendo que muitas vezes eu falo de redução de imposto. E, para o Estado, é sempre interessante que ele ganhe mais imposto, afinal, ele vai crescer mais se for assim. Até uma hora que, se todo mundo depender do Estado, né, quanto mais gente dependendo dele, quem irá votar para reduzi-lo? Então, no final das contas, acaba sendo, por mais que o documentário comece de uma maneira diferente, ele cai nessa questão do controle estatal sobre as redes sociais. Né? É lógico que algumas pessoas, quando vêm, não pensam nisso, simplesmente falam, não tem muito a ver com isso. Mas, na minha opinião, ele tem tudo a ver com isso ali no final. Ficou muito, mas muito nítido, muito claro, quando ele foi no Senado americano, as pessoas falando, tem que proibir, tem que não sei o que, regular. E é isso. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês aqui e a gente fala de outros assuntos depois. Leis absurdas aqui. Queria o Felipe Neto como ministro das redes sociais. Imagina se bota na mão dele, né? Tudo que ele gosta passa, o que não gosta, simplesmente ele vai ser contra. Eu lembro que há pouco tempo tinham 2 posts dele, tinha alguém postando, não sei se foi a Renata Barreto, mas eram 2 tweets do Felipe Neto que eram o seguinte. Um era ele batendo palma pro STF quando eles começaram a bloquear uma série de perfis que eram a favor do Bolsonaro, né? Que eram conhecidos como perfis bolsonaristas. E ele falando, STF foi muito bom, não sei o quê, né? Porque é discurso de ódio, era coisa assim. E do outro lado, era ele falando, se eu não me engano, contra o STF também, porque estavam pedindo para revelar o IP dos integrantes do Sleep Giants Brasil, que é um perfil no Twitter que fica expondo empresas que teoricamente estão dando espaço para pessoas de extrema direita. Então outro dia aconteceu lá do Hotmart ser exposto pelo Sleeping Giants,
e falaram que eles estavam apoiando o Brasil Paralelo. E aí o Hotmart foi e tirou o Brasil Paralelo da plataforma, né? Os caras tiveram que ir para uma outra plataforma, acho que criaram a própria deles, alguma coisa assim, mas por conta de pressão. Aí o Felipe Neto falou que era um absurdo isso tá acontecendo com o Sleep Giants, sendo que quando é na direção contrária, e não tem absurdo nenhum, simplesmente é o que deve ser feito, né? Meio que 2 pesos, 2 medidas, pô. Para mim, consultoria, LinkedIn, Instagram. Já não lembro. Ah, acho que era sobre esse post, mas eu não lembro direito o que era. Deixa eu ver se eu lembro depois. Aqui a PH Pimentel falou, você não está abordando o mote principal do documentário. As pessoas ficam alienadas e bitoladas por conta da manipulação psicológica subliminar causada pelo algoritmo. Olha, de fato as pessoas ficam assim, né? Tudo bem, pode ter um grupo de pessoas que fique assim. Mas isso, na minha opinião, é que nem você querer proibir bebida porque tem um grupo de pessoas que tem problemas com bebida. As pessoas têm que tomar suas próprias decisões, pô. Ah, o algoritmo do Instagram tem um efeito muito nocivo sobre mim. Então vai para outra rede social, para de usar o Instagram, coloca um limite em si mesmo, coloca um despertador que te limite a usar somente 3 horas de rede social. Agora, cobrar que a rede como um todo e o negócio mude, porque algumas pessoas têm problema com ele, na minha opinião, não é razoável. Como eu disse, na minha opinião, propriedade privada é isso, a empresa decide o que ela pode fazer. Ela está infringindo alguma lei? Lembrando que lei, né? A lei, lá no começo, ali, se você for pegar os filósofos da Idade Média, ou até antes, né? No Império Romano nem tanto, a nossa figura de lei tá bem ligada a essa questão romana, mas haviam umas pessoas que falavam, o pessoal justnaturalista, que a lei estava aqui e nós estávamos descobrindo a lei. Então, era o nosso dever descobrir leis que já existiam. E hoje a gente chama lei de legislação, a ponto de a qualquer momento eles podem mudar numa canetada aquilo que é lei e o que não é. E simplesmente, agora é lei, então agora é assim. Ah, agora não é mais lei, então agora está liberado. Sendo que a minha visão é mais a justnaturalista. Uma das discussões mais antigas que existem sobre isso é a peça Antígona. Você tem lá na Grécia, né, foi escrita por Sófocles. Na verdade, há uma série de versões, mas a dele se tornou a mais popular. Antígona era filha de Édipo. Édipo todos conhecem, né? Aquele que se apaixonou por sua mãe. É uma história trágica. Ele venceu o monstro Esfinge, depois ele matou o próprio pai. Aliás, ele matou o próprio pai antes, venceu a Esfinge, se casou com sua mãe e teve 4 filhos. Era Antígona, Ismênia, Etéocles e Polinice, se eu não me engano. E qual que é? Édipo, enfim, teve esses 4 filhos, né? Ficou maluco depois que soube que ele teve os filhos com a própria mãe, etc. Mas chegando na parte de Antígona, porque são três histórias diferentes dentro da peça, é uma trilogia. Os irmãos de Antígona, Polinices e Etéocles, lutaram entre eles. Um por Tebas e outro, se eu não me engano, por Corinto, não lembro agora, uma outra cidade grega. E no final eles resolveram decidir o conflito através de um combate singular. Ambos lutaram e se mataram. E aí quem herdou o trono de Tebas foi Creonte, o tio de Antígona. E aí que nós chegamos na parte de legislação versus lei, né? Creonte falou o seguinte: apenas Etéocles lutou por Tebas, então ele será enterrado e o outro irmão, Polinices, vai ficar apodrecendo aí ao relento. Porque eu, como rei, né, tenho o poder, eu tenho o poder da lei e eu defino isso. Antígona achou aquilo um absurdo. E o que ela fez? Secretamente foi lá e enterrou o seu irmão. Aí os soldados viram aquilo e falaram para Creonte: olha, alguém enterrou o Polinices. E ele falou: mas estão me desobedecendo, né? Aí falou: desenterra e fica de olho para ver o que vai acontecer. E novamente, Antígona enterrou o Polinices. Aí a Antígona foi presa, foi levada até o Creonte. E ele falou: como você ousa me desafiar? Eu sou o rei, eu defino a lei. E a Antígona respondeu o que para ele? Há leis superiores às leis dos homens. A visão dela era essa, né? Nem tudo que a lei está colocando ali deve ser cumprido, porque tem leis que são idiotas. Ah, não, toda a lei é certa. Fala isso aqui no Brasil antes de 1888, quando a escravidão fazia parte do ordenamento jurídico. Então, porque ela foi lei durante uma boa parte da história, simplesmente estava correta? Não.
Então, na minha visão, essa questão de tem que criar uma lei, faz tal lei, faz não sei o quê, mais regulamentação, para mim tem que ter menos. As pessoas têm que decidir o que elas querem fazer ou não. Se você tem problemas com o Instagram, simplesmente saia da rede social. Na minha opinião, eu não fico alienado por conta do algoritmo. Não fico vendo uma pessoa atrás da outra e não tem uma pausa do que eu posso fazer ou não. Eu decido, pô. E se eu estou gastando muito tempo no Instagram, porque eu acho que o Instagram é uma ferramenta válida, né? Tenho contato com um monte de gente, né? Fiz amigos por aqui. Eu não teria feito esse tipo de coisa se a rede social não existisse. Inclusive, é meio que o barbeiro querendo defender o corte de cabelo, porque hoje eu sou uma pessoa financeiramente rica por conta do Instagram. Se ele não existisse, eu já teria chegado no meu 1 milhão. Mas não teria ido muito além disso, né? Porque em que outra plataforma eu conseguiria, no YouTube eu também conseguiria, mas eu gosto muito do Instagram. Em que outra plataforma eu conseguiria colocar 1.900 pessoas, e vocês aí em diferentes cantos do Brasil e do mundo, assistindo simultaneamente o que eu tô falando? De graça, né? Ter 600 mil pessoas me seguindo. Quantas pessoas hoje fazem negócios pelo Instagram? Os caras simplesmente falam, não, tem que regular mais e dar mais poder ao governo. Isso é um cavalo de Troia, na minha opinião, né? O que eles vão fazer com esse poder? Sei lá. Aqui a Leila falando, eu sou viciado em café, vou pedir regulamentação. Não dá, gente. O Malu falou alguma coisa aqui que o pessoal tá gostando. Aqui o P. Torres, aliás. Talvez um dos pontos abordados pelo documentário seja fake news. Concordo que existem, provavelmente o índice de propagação seja maior mesmo, porque não habilitaram um botão para os usuários usarem, né, denunciando fake news. Só que também as pessoas podem começar... Tudo que você cria pensando que vai ter uma certa finalidade, simplesmente pode ter uma finalidade contrária, né? A gente já cansou de ver isso na história do mundo. Quantas vezes o governo toma uma decisão esperando que tal coisa acontecesse e a consequência foi totalmente oposta? Eu gosto sempre de citar o exemplo da Dilma, no governo dela. Ela diminuiu os juros do BNDES para que as pessoas pudessem pegar empréstimos e comprar caminhões. Porque ela falou, assim estaremos estimulando a atividade econômica. Qual foi a consequência disso, né? De fato, os juros ficaram num patamar tão baixo para isso que muita gente que tinha caminhão pegou dinheiro para trocar de caminhão. Empresas que não tinham frota própria pegaram crédito para comprar a frota própria. O camarada que nem era do ramo viu aquele crédito tão barato que falou, quer saber, vou comprar um caminhão. Vai que. Aí você teve um aumento da oferta de pessoas oferecendo serviço como caminhoneiro. Mas ao mesmo tempo nós tivemos a crise do governo Dilma, então tivemos uma diminuição da atividade econômica e uma diminuição dos serviços. O que acontece quando você tem aumento da oferta, mas você tem a diminuição da demanda do serviço? O preço vai lá para baixo. Simplesmente o pessoal vai cobrando cada vez menos para ver se consegue aquele emprego. Aí no governo Temer estourou aliás, foi no Temer, né? Foi. No governo Temer estourou a greve dos caminhoneiros. Consequência do quê? De um excesso de pessoas prestando aquela atividade. Há um outro dado que o pessoal sempre comenta sobre os ratos no Vietnã. No começo do século XX, o Vietnã era colônia francesa ainda. É engraçado comentar do Vietnã, porque depois a gente vai comentar a mesma coisa aqui no Brasil. O Vietnã era colônia francesa e tinha muitos ratos. Então o governo, usando de toda a sua sapiência, falou, simples, vamos pagar as pessoas para que elas tragam os ratos mortos, né? Caudas de ratos já bastam. E aí a gente consegue, dando pouco dinheiro para as pessoas, acabar com a população de ratos aqui no país. O que aconteceu? Não demorou 2 tempos para um vietnamita empreendedor ver que melhor do que caçar rato, que rato é um bicho difícil de pegar, né? Não sei se vocês já pararam de cara com rato, eu já tive essa experiência, no meu quartel tinha ratos e é complicado. Mas o cara viu, melhor do que caçar rato é simplesmente botar 2 ratos para casalar, eu vou ter 10 ratos filhotes ali, eu corto a cauda de todo mundo, os 10 vão gerar numa progressão, aí daqui a pouco eu tenho 100, e começaram a fazer isso. Aí uma hora o governo viu, depois de um tempo, olha só, os ratos não estão diminuindo, estão trazendo pra gente, só as caudas estão criando ratos. Então acabou essa política. Aí o criador de rato cheio de rato, já não tinha mais o que fazer com eles, acabou a política, solta tudo. Então o número de ratos que era para diminuir, acabou aumentando. Aqui no Brasil a mesma coisa aconteceu. Oswaldo Cruz
começo do século XX, eu não sei se ele copiou o Vietnã, se o Vietnã copiou a gente, mas no Rio de Janeiro você tinha, só que a gente adora um monopólio, aqui uma intervenção governamental, então não era descentralizado igual no Vietnã. Tinha uma equipe de caça-rato. Os caras tinham que caçar ratos e eram pagos pelos ratos que traziam. O que eles fizeram, né? Pô, eu já recebo pelo rato, vou começar a pagar as pessoas para me trazer ratos também. Então as pessoas traziam os ratos para a equipe levava para o governo. Mesma coisa que aconteceu no Vietnã. Exatamente a mesma coisa. Então imagina que você cria um botão desses. Já temos botões para denunciar um conteúdo que a gente acha que é impróprio de acordo com a rede social. Mas o que pode acontecer é uma censura feita democraticamente, né? A maioria decidiu que aquilo não é válido. Nem a maioria, pô. Quanto que precisa de denúncia para tirar um comentário? Eu não sei como é que funciona isso direito, mas acho que não seria muito. Então, é o que o Hayek falava, fazendo um gancho com a economia, que está envolta em tudo isso, né? O Hayek, quando ele ganhou o prêmio Nobel dele, não é um prêmio Nobel de fato, né, uma medalha dada pelo Banco da Suécia, mas quando ele ganhou ele fez um discurso sobre a pretensão do conhecimento, né? E o que ele falava no final das contas. E esse é um ponto para defender essa questão das redes serem livres. E mais concorrência entre elas, e menos regulação, e menos pessoas querendo ser um ministério da verdade para falar o que pode ser falado e o que não pode. Mas o que ele falava é que se você tiver um órgão, por mais inteligente que sejam as pessoas lá, elas não são mais inteligentes do que a inteligência das pessoas que está espalhada pelo mercado. Então ele era contra essa centralização, né? Por essa visão, por exemplo, o Copom se reúne a cada 45 dias para decidir qual é a taxa Selic. Como é que eles sabem qual é a melhor taxa para a economia? Eles simplesmente são um pequeno grupo de pessoas altamente inteligentes, na minha opinião, mas eles não sabem. Não sabem. Eles vão definir uma taxa que, se fosse deixada a critério do mercado, provavelmente seria outra. Qual que seria essa outra taxa, Bruno? Não sei, porque eu sou somente uma pessoa, né? E a inteligência está distribuída pelo mercado. Então, esse é um argumento a favor da descentralização. Você não tem como ter um órgão que vai ser um Ministério da Verdade, que vai saber aquilo que é verdadeiro ou que é falso. Vamos imaginar, hoje a gente fala com propriedade, há uma série de exemplos sobre isso, que a Terra é redonda e ridiculariza quem fala que a Terra é plana. Vamos voltar para a Idade Média, quando as pessoas, no geral, acreditavam que a Terra era plana, e um número muito pequeno de pessoas, chamadas de malucos naquela época, acreditava que a Terra era redonda. Imagina se tivesse uma rede social naquela época, e alguém chegasse com isso, a Terra não é plana não, ela é redonda. Mas você tem uma forte censura na rede social. Quem fazia censura naquela época? A igreja, por exemplo, ela falava, não. O primeiro que falava que a Terra era o centro do universo, né? Não, isso vai contra nossas ideias, então esse cara simplesmente não pode falar. Então, esse argumento a favor da centralização é um argumento burro. A gente fica com menos argumentos, fica mais longe da verdade. Pô, mas se deixar descentralizado, vai ter fake news. Vai. Mas pelo menos você tem a opção, né, de ver a fake news, ver uma outra notícia e julgar qual que é adequada. Se você tiver uma centralização, você não tem essa opção. Você vai simplesmente ver aquilo que decidirem te mostrar. Esse era um outro argumento do documentário também, falar pessoas diferentes, em locais diferentes, na página do Google, veem coisas diferentes. Eles falaram que se você colocar, por exemplo, aquecimento global, se o seu perfil é tal, ele vai te mostrar, ele vai completar, né, com aquecimento global é uma farsa. Ou aquecimento global não existe. Ou para outros, aquecimento global está aumentando. Ele falou que para pessoas diferentes mostrava coisas diferentes. Melhor, na minha opinião, que ser descentralizado do que mostrar sempre a mesma coisa. Porque se mostrar sempre a mesma coisa, está induzindo as pessoas a irem no caminho de uma determinada direção. Se for a verdadeira, melhor, mas pode não ser. Simplesmente pode não ser. Então, de todo jeito, eu estou defendendo a descentralização. Aqui o Rafael falando, tem gente que acredita que Palmeiras tem Mundial. Vamos evitar assuntos polêmicos, né? Não quero ter que a live não possa ficar gravada. Aqui o Bruno está me perguntando, agora vamos falar sobre investimento então. Acho que já está bom dessa questão. Também já estamos quase dando uma hora, né? Mas vamos acabar de falar sobre outros assuntos. Me perguntou de Klabin. Eu não acompanho a empresa, então nem sei do que você está falando. Não sei o que é.
pessoal aqui comentando que a Terra é côncava. Se você quiser acreditar nisso, acredite. Só não queira que eu pague a conta das suas crenças, igual os socialistas querem, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, falei que ia falar de investimentos, então aqui o Thiago está perguntando: o que acha do desdobramento de Magalu? Vai entrar? Eu tenho ações da Magalu, um pequeno percentual da carteira, porque é uma empresa exorbitantemente cara, né? Mas porque é uma empresa boa, que entrega muito resultado. Mas desdobramento, teoricamente, né? E você vai entender por que eu estou falando teoricamente, não é um motivo para você entrar ou sair de uma ação. Simplesmente ele não mudaria nada a não ser a liquidez. Mas já é uma ação bem líquida. O que eu quero dizer com liquidez? Eu não sei a proporção de desdobramento que eles vão fazer, mas vamos supor que uma ação custa R$100. E aqui no Brasil a gente negocia em lotes, né? Mercado fracionário você pode negociar de 1 a 99, mas a maior parte da liquidez está no mercado integral, onde se negocia lotes que são múltiplos de 100. Então, se uma ação custa R$100, um lote dela, né, 100 ações, custa R$10.000. Já está excluindo uma boa parte dos investidores que têm pequeno capital de negociar um lote. Então, quando você faz o desdobramento, a liquidez aumenta. E aí, teoricamente, nada muda na ação, porque simplesmente se você tinha R$10.000 em Magalu, você continua tendo R$10.000 em Magalu. O que muda agora é que você tem um número maior ou menor de ações. Maior no caso do desdobramento, né? E antes do desdobramento, um número menor. Mas o que acontece é que, principalmente nesse momento que a gente está, que é um momento, na minha opinião, de euforia, com muita gente nova entrando na bolsa, achando que vai ficar rico muito rápido, e muita gente que às vezes não consegue comprar um lote inteiro de Magazine Luiza, quando você tem um desdobramento, as pessoas elas compram a ação achando que está barato, porque elas só olham o preço do ticker, né? E elas não olham a parte dos indicadores da empresa. Por exemplo, não vê a questão do preço-lucro, quanto a empresa tem de dívida, ou quanto ela tem de rentabilidade sobre o patrimônio, esse tipo de coisa. Elas não estão nem olhando isso. Elas simplesmente veem, pô, antes estava R$100 e agora está 20, supondo aí que vai ser um desdobramento de 100 para virar, de uma ação para virar 5. Né? Como eu falei, eu não vi como é que vai ser o desdobramento. Mas a ação pode acabar aumentando de preço. Onde que a gente viu isso acontecer há não tanto tempo? Né? Em Banco Inter, no ano passado, teve um desdobramento assim que a ação subiu 60% por conta do desdobramento. Que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Eu era acionista na época, eu vendi uma parte nessa subida. Porque eu falei, poxa, você está subindo sem nenhum motivo, daqui a pouco vai cair. E não deu outra, né? Subiu, 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 caiu. No mercado americano, tivemos desdobramento de Apple há pouco tempo. Uma ação virou 4. O que aconteceu? Ela nem subiu depois, né? O pessoal começou a adiantar esse efeito. Simplesmente quando anunciou o desdobramento, ela deu uma subida, foi subindo, 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 subindo. E aí começou essa correção no mercado americano, ela veio caindo. Então, desdobramento não muda nada. E por conta disso, eu não entro numa ação por conta de desdobramento. Mas nos últimos tempos, sobretudo por conta de um grande número de iniciantes no mercado, tanto aqui quanto lá fora, a gente está batendo 3 milhões de CPFs agora. A gente começou o ano com 1, né? Coisa assim, 1,5, não lembro agora de cabeça. Mas a gente está vendo esse efeito. Eu não entraria, não. Agora, se eu estou dentro e subir demais, e eu estou, eu posso aproveitar para me desfazer, tá? Pelo menos de uma parte. Deixa eu ver outra aqui. Diversificação e solução. Tem uma pergunta aqui do Alex. Ele fez 2. Como diversificar a carteira e se diversificação é a solução? Vou responder essa e mais uma, para encerrar que já vai dar 1 hora. Eu gosto de ter coisa na minha carteira que tem um comportamento descorrelacionado. Ou seja, elas não estão o tempo inteiro subindo juntas ou caindo juntas, né? Em alguns episódios até podem cair juntas, como foi o começo da crise do coronavírus, onde tudo caiu ao mesmo tempo. Você teve ouro caindo, criptomoedas caindo, ações caindo, fundo imobiliário caindo, tudo caindo.
Mas, normalmente, o que você vai ter é que, em certos cenários, alguns investimentos vão para baixo e outros acabam indo para cima. Então, que é quase uma correlação oposta, né? É o que acontece com o dólar e com a nossa bolsa. Se você for pegar um gráfico do Ibovespa e um gráfico do comportamento do dólar, você vai ver que em vários momentos onde o Ibovespa cai, o dólar ele sobe bastante. Você pega a crise de 2008, por exemplo, foi assim. Você pega a crise atual, está sendo assim. Né? Quando você tem um movimento mais agudo, isso acontece. Então, qual é o bom disso? Deixando claro que não é só isso, né? Você tem dólar e tem Ibovespa. Você pode ter uma série de ativos diferentes. Mas o bom disso é que a sua carteira fica mais estável. Eu até dei um exemplo no Story outro dia de que teve gente que ganhou em 2016, em 2017, em 2018, em 2019. O cara foi acumulando ganhos na bolsa. Mas estava só em bolsa, não estava em nada. Ele ganhou durante 5 anos, né? E agora ele devolveu tudo em uma única queda. Simplesmente porque ele não tinha dinheiro em outros locais. Enquanto na minha carteira, como eu tenho investimentos que eles vão se comportar de maneira diferente, na hora que alguma coisa cai muito, outra parte subiu bastante, que foi a parte em dólar, por exemplo. Então eu poderia vender parte do que eu tenho lá fora, em bolsa ou em qualquer outra coisa. Na verdade, nem preciso trazer para cá, né? Eu poderia comprar a bolsa brasileira lá fora, o ETF-EWZ, para na hora que equilibrasse eu ganhar na outra ponta. E uma coisa interessante, todo mundo quer ganhar do Ibovespa. Quem investe em ações, né? Quer ser melhor do que o mercado. Se você construir uma carteira que ao longo do tempo, quando o Ibovespa sobe, ela sobe 25% do que ele sobe. Dando exemplo arbitrário com números. E quando ele cai, ela cai só 20%, a sua carteira é melhor do que o Ibovespa ao longo do tempo. Exceto se ele for subindo de maneira ininterrupta durante muito tempo. Mas na prática não é isso que acontece, né? Você vê a bolsa sobe, depois ela realiza um pouco, sobe mais, aí pode vir uma crise, aí cai bastante, aí sobe e não recupera outro topo, aí começa a cair. Enfim, não dá para saber muito bem o que vai acontecer, mas se a sua carteira conseguir fazer isso, você ganha um percentual maior quando sobe do que perde quando ela cai, você tem uma carteira melhor. Como é que você pode fazer isso? Pegando investimentos que quando o Ibovespa cai, não caem da mesma forma. Citando exemplos, o pessoal fala, ouro e Bitcoin não pagam dividendos, não geram fluxo de caixa. Sim, não geram. Mas você pega o Bitcoin, subiu 100% no passado, esse ano chegou a subir 100% também. Será que não vale a pena ter pelo menos um pouquinho nesse investimento que tem um desempenho tão bom desde o final aí de 2018? E se for pegar desde que foi criado então, bateu todos os outros investimentos do mundo. Mesma coisa com ouro. Sobretudo nesse cenário de agora, vários países com juros zero, alguns com juros negativos. Tem país fazendo controle de curva de juros. O que é isso? O cara, para manter a curva toda com juros baixos, né, se a ponta longa da curva começa a ficar com juros muito altos, ele vende juro curto e compra juro longo. Faz essas operações utilizando os bancos centrais. E aí, se você compra muito alguma coisa, o preço dela sobe e a taxa diminui. Aquela taxa que vai ser entregue no título. Igual aqui no Brasil, né, a gente vê um movimento de marcação a mercado. Né, quando o preço do título sobe, a taxa cai. Então eles fazem esse tipo de movimento. E aí você tem uma carteira que ela vai estar descorrelacionada. Pareceu contadora que para mim só tem 1 hora de live. Estranho, eu tinha mais antes, né? Então vou ter que encerrar, gente. Mas depois a gente faz mais aí ao longo da semana e eu falo de outros assuntos. Então, agradeço a presença de todos. A live vai ficar salva aqui no perfil para quem quiser ver depois. Grande abraço e boa noite. Já vai encerrar aqui em 30 segundos, em 1 minuto. Valeu, pessoal.